Mas agora, vamos lá, a gente vai ter alguma pergunta. E agora, padre, vamos ver no VTzinho? Dá uma olhadinha aí. Padre, existe uma maneira correta de ler a Bíblia? Muito boa pergunta, gostei demais. Sim, existe. Primeira coisa para a gente ler uma Bíblia. Primeira coisa, o que você está lendo? Você está lendo a vida de uma pessoa, ok? Quem é a palavra? O que nós aprendemos? A palavra é Deus. E a palavra se fez carne, ok? Então, quando você lê a Bíblia, você está falando de quem? De Jesus. Repete, compadre. Vamos repetir junto? Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo e falando de Jesus, aquele que me salvou e salvou o mundo inteiro. Primeira coisa que a gente tem que entender é, primeiro, antes de começar a falar por onde eu vou ler, como é que eu leio, é uma pessoa, não é um livro literário, é uma coleção de mais de 70 livros, que ali está revelado quem é Cristo. O Antigo Testamento está falando de Cristo, o Espírito de Cristo já estava nos patriarcas, estava em todos os profetas, estava lá em Davi, estava em Moisés. E o Novo Testamento se completa, a palavra se fez carne. Por isso que a gente começou, nós católicos, por que a gente tem imagem? Porque Deus se fez imagem, Deus era um Deus invisível, não é? Então, no Novo Testamento, Cristo se fez para nós. Então nós podemos ver Deus, falar com Deus, tocar em Deus. Ele deixou os sacramentos para que nós pudéssemos continuar hoje. Então veja lá, como ler? Como ler Cristo? Um dos grandes homens que acompanhou Jesus Cristo, nosso Senhor, foi João Evangelista, o grande apóstolo mais novinho de todos os 12. E quando a gente lê, como é que você começa a ler a palavra que é Cristo? O que a gente pede é, você vai fazer sempre uma sequência, leia no Novo Testamento, a primeira e a segunda carta de João, vai lá, porque João, ele é muito teológico, ele é bem teólogo, então ele vai contar tudo como ele caminhou com Cristo, quem é Cristo, o que ele fez, vai falar que ele é Deus, ele é o pão da vida, ele é o cordeiro, ele começa a contar quem é Jesus. Depois, os próprios evangelhos de João, a primeira e a segunda leitura. Depois, o Evangelho de João, ali compõe de uma maneira muito educativa como viver, como entender Deus no seu plano salvífico. E claro, depois você vai até Gênesis, você vai lá, vai entender um pouquinho como é que foi a criação, você vai entendendo como é que Deus já quis libertar com o Espírito de Cristo, através dos profetas, dos patriarcas, mas começa a Bíblia com a primeira e a segunda leitura de João Evangelista e depois os evangelhos, ok? Jesus é uma pessoa. Estamos juntos? Espero ter ajudado você. Deus abençoe.